Na nossa penúltima aula. Hoje a gente vai falar sobre a ação educativa do agente comunitário de saúde na prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis. Acho que vai ser uma aula bem legal, porque a maioria do trabalho de vocês deve acabar gerando em torno disso, né, do dia a dia. Acho que a maioria do cuidado de vocês deve gerar em torno das doenças crônicas não transmissíveis. Então, acho que a gente vai conseguir fazer um debate bem legal aqui hoje. Boa noite, Dom Sila. Muito bom poder contar com a sua participação. Então, seguindo aqui. Então, a gente vai falar hoje da disciplina de número 25, né, a nossa penúltima disciplina, a gente vai até a disciplina de número 26. Vamos já direto para a pergunta do fórum, né? O que o fórum vai perguntar para vocês? Ele vai trazer uma história, então, do senhor Antônio, de 72 anos, sexo masculino, viúva há 2 meses, tem diagnóstico médico de hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e obesidade. Não faz atividade física desde a pandemia, tem uma alimentação pobre em frutas e legumes, e recentemente foi morar com o filho, né? Na área, ele mora na área que a gente comunitário de saúde Tião atua. O Paulo procurou a gente comunitário de saúde, Tião, e solicita que o profissional vá até a sua casa para conversar com o senhor Antônio. Então, o filho pede, né, para verificar que o agente comunitário de saúde verifique com a situação do seu pai, porque ele está muito triste, né? Então, a gente vê que envolve fatores emocionais também nesse processo. Qual é a pergunta, o fórum está pedindo para a gente fazer, né? Que a gente identifique os fatores... Boa noite, Nilma. Qual é a pergunta, né? Qual é a necessidade? Que a gente identifique os fatores de risco, então a gente veja uma situação e a gente saiba ver quais são os fatores de risco que envolvem aquela situação e quais as principais ações que o agente comunitário de saúde pode fazer. Então, sempre que vocês forem bolar o comentário de vocês, vocês têm que pensar nisso, né? O que tem, qual é a situação, qual é o problema, fazer uma leitura daquela situação e depois colocar como é que a gente resolve isso, né? Na atividade prática, já adiantando aqui também, o que eles vão pedir para vocês fazerem, aí com as preceptoras, né? Vai ser solicitado para vocês verificarem 2 ações que o município faz para a promoção da saúde, para a prevenção e combate das doenças crônicas não transmissíveis. Então, assim que nem a gente falou ali no fórum, vai ser perguntado que ações que podem ser feitas aqui na atividade prática também. Na atividade prática também vai ser solicitar a questão de identificar fatores de riscos e determinantes sociais da saúde. E também a questão de apresentar um plano de autocuidado, né? A partir das informações, a partir desses fatores de risco que se forem identificados, a gente vê um plano de autocuidado, né? Então, qual é a sequência? Identificar os fatores, identificar a situação daquele indivíduo, propor um plano de autocuidado a nível individual e verificar as ações de saúde que podem ser feitas pelo município, né? Então, isso que vai ser importante que a gente vai acabar conversando hoje. Então, a gente vai aprender um pouco sobre como identificar os fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, as ações coletivas de promoção em saúde e as ações individuais, né? Quando a gente fala de autocuidado. Começando a nossa aula, é importante que a gente sempre lembre, né, que cada vez mais a gente está vivendo uma transição epidemiológica. O que isso quer dizer? Que as doenças mais importantes, as doenças que mais matam, é importante que a gente verifique que as doenças que mais impactam a saúde da população estão mudando. Então, a gente antes, no passado, a gente tinha doenças que incomodavam mais, que causavam maior impacto, as doenças infecciosas, viroses, né? E isso demandava dos agentes comunitários de saúde antigamente, né, no seu início, uma orientação focada na doença, uma questão de higiene básica, então sempre um modelo curativo, a pessoa chegava doente no posto e o agente comunitário de saúde ia lá e dava uma cura para aquela pessoa. Cada vez mais o padrão está mudando. No presente, hoje, a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, problemas com drogas, com violência, né?
isso vai demandar, não é uma ação reativa do agente comunitário de saúde, né? Ele já vai ter que ter um planejamento, ter um trabalho de longo prazo, um trabalho que muitas vezes vai ser intersetorial, né? Com CRAS, com escola, e vai ser focado na promoção da saúde. O que são essas doenças crônicas não transmissíveis? Então, são um conjunto de doenças crônicas relacionadas a diversas causas, de início gradual, sendo causadas e determinadas por diversos fatores. Essa parte é importante, né? Que são diversos fatores, não é só um agente causador. Que pode ser biológico, social, ambiental, econômico, político, cultural, comportamental. E hoje em dia, elas são a maior. As doenças crônicas não transmissíveis são os maiores responsáveis por mortes no Brasil. As pessoas não morrem de violência física, de violência urbana, acidentes, delas, o maior número de mortes no Brasil é causado por doenças crônicas não transmissíveis. Quais são os aspectos que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis? Então, elas são de longa duração, elas levam décadas para estarem completamente instaladas na vida de uma pessoa. Elas têm origem na idade jovem, mas a gente dificilmente se diagnostica na idade jovem, a gente vai verificar mais na frente na vida da pessoa, né? Essas doenças crônicas não transmissíveis, elas requerem um tempo longo e uma abordagem sistemática para o tratamento. A prevenção sempre tem que ser direcionada para os fatores de riscos comportamentais. Os serviços de saúde precisam atuar de uma maneira integrada nas suas respostas. Então, é um trabalho intersetorial, né? Vários profissionais. E são doenças que podem ser prevenidas com políticas públicas e ações educativas. Sempre quando a gente pensa em doenças crônicas não transmissíveis, que a gente tem que ter em mente fatores de risco não modificáveis, então sexo, idade, herança genética, raça. A gente vai ter fatores de risco modificáveis, daí também, que vai ser o tabagismo, consumo de álcool, alimentação não saudável, inatividade física. A gente vai ter fatores de risco intermediários, sobrepeso, obesidade, estresse, e a gente vai ter determinantes sociais, né? A gente vai ter parte social, a questão da renda, o acesso a alimentos, acesso a medicamentos, isso tudo vai impactar para a pessoa ter uma saúde boa, né? Para conseguir evitar doenças crônicas, né? Então, um rápido quadro aqui para a gente comparar. A gente tem a diferença entre as doenças agudas e as doenças crônicas. Então, de um lado, as doenças agudas, que, por exemplo, gripe, né? Então, que se inicia repentinamente, do nada a pessoa está com gripe e precisa buscar o tratamento, né? Doenças crônicas não são assim, elas levam décadas para se manifestar. Então, a pessoa pode ter a doença há muito tempo e só manifestar sintomas depois de bastante tempo, né? As doenças agudas, elas têm causa simples, de fácil diagnóstico, então é fácil a gente verificar que uma pessoa está gripada, por exemplo, né? Os sintomas se destacam, assim, né? As doenças crônicas não, elas têm várias formas de se expressar, que variam, às vezes, de pessoa para pessoa. As doenças agudas, elas são de curta duração, então a gripe, se eu estou gripado hoje, eu não vou ficar com gripe por muito tempo, né? Buscando o tratamento, em uma semana eu, a princípio, já é para estar bem. Agora, quando eu tenho uma doença do tipo obesidade ou diabetes, pode demorar bastante tempo ou até nunca, né? Conseguir o tratamento completo, né? Então, essas são as diferenças aí entre as doenças agudas e crônicas. Então, é importante ter isso em mente quando a gente tá. Agora, vamos para a parte mais de vocês, né? O atendimento em saúde. Uma doença aguda, a pessoa que tem uma doença aguda, ela procura o serviço de saúde, então a pessoa que está com uma pneumonia, a pessoa que está com uma gripe muito severa, ela vai ao sistema de saúde porque ela está com sintomas graves, que interferem no seu cotidiano, ela não consegue trabalhar, não consegue exercer suas atividades. Então, uma pessoa com doença crônica, muitas vezes, demora para procurar o serviço de saúde, porque ela consegue manter o seu dia a dia mesmo com aquela doença, porque ela se desenvolve de maneira lenta, não interferindo nas atividades diárias. E agora eu quero ouvir de vocês. Agora eu fiz uma pequena introdução, né, nessas diferenças das doenças crônicas para as doenças agudas e o que isso impacta no trabalho de vocês, assim. O que vocês acham que são as principais diferenças aí quando a gente está falando na questão do tratamento? Qual a postura de vocês, assim, o que muda mais
quando vai atender uma pessoa que está com um problema de uma doença aguda, às vezes uma gripe, uma pneumonia ou uma doença crônica, né? Então, diabetes, obesidade. O que vocês acham que são as principais diferenças no trabalho do agente comunitário de saúde? Edna, por favor. Eu considero, assim, um dos maiores desafios, né, Daniel, a questão das doenças crônicas não transmissíveis, exatamente pelo fato aí dos determinantes, né, e imutáveis, principalmente a questão da idade, né, a pessoa a partir de uma certa idade, o próprio sistema já funciona de uma forma já lenta e debilitada, né, então é uma coisa que a gente não pode fazer muito. Outra coisa é a questão que a gente tem que enfrentar, mudar a rotina dessas pessoas, né? É muito difícil, principalmente a Isso. questão alimentar. Quando a pessoa não está acostumada a fazer uma atividade física também, para você convencer essa pessoa, tem a questão muitas vezes do tempo, que é o que a maioria das pessoas acabam relatando como eu acho que é desculpa, digo que é desculpa, né? Porque tempo para a própria saúde, se a pessoa estiver interessada realmente, ela encontra tempo. Mas o dia a dia, a rotina das pessoas realmente é bem complicado, né? Então, é assim, a doença, como o nome já diz, doenças crônicas, e que você vai ter que enfrentar ali muitas vezes pro resto da vida, né? Como é o caso da hipertensão arterial, que não existe tratamento, somente o controle, diabetes também. Então, a questão alimentar também envolve o fator econômico, então são desafios assim que a gente tem que ter jogo de cintura realmente para poder enfrentar. E justamente as causas é o que mais dificulta, né, trabalhar a causa dessas doenças. E para prevenir as doenças e também prevenir o agravo das doenças, é onde a gente encontra mais dificuldades. É difícil também quando a pessoa inicia porque a gente sabe que as doenças crônicas, o controle envolve não somente atividade física, mas também a alimentação, medicação em dia, e tudo isso, quando a pessoa não está acostumada, ela é difícil começar uma rotina, né, dessa. E aí é onde a gente encontra muito trabalho, que tem que estar sempre lá, batendo naquela tecla, orientando. As ações educativas realmente são muito importantes nessas horas, porque é o que realmente vai trazer resultado. E tem que ter foco para essas questões com essas pessoas. É isso aí. Ótimo, Edna. Anotei várias coisas que tu falou que eu achei bem interessante. Acho que isso que tu falou do agente comunitário de saúde, às vezes não tem alguma coisa na hora para oferecer para a pessoa, né? Então, às vezes a pessoa está com gripe, Isso. tu tem ali um antigripal, um remédio ali que tu pode oferecer na hora. Agora, quando a gente está falando de doenças Isso. não transmissíveis, não necessariamente tem algo a oferecer naquele momento, vai ter que entrar na rotina da pessoa, né? São mudanças Exatamente. mais a longo prazo, né? E achei também interessante que tu falou que na hora do tratamento tu lida com fatores sociais também, né? O quanto a pessoa tem uma rotina que pode mudar, o quanto ela tem uma questão econômica que ela pode mudar. A gente engloba fatores mais Exatamente. complexos, né? Isso é difícil você pedir para a pessoa fazer uma dieta quando muitas vezes ela só tem o básico, né? Sim, Então é o que tem muitas vezes. É bem complicado, tem que entender, né? É o sim. fator econômico atrapalha muito, assim, nesse sentido. Não, fez todo sentido, Edna, perfeito. Obrigado. Dinalva, tá com a mão levantada? Oi, professor. Pois é, só Vamos lá. complementar a fala da Edna, é verdade. A diferença assim, de uma doença aguda, hoje ele nos procura mais, porque é uma doença, vamos supor, um exemplo de uma gripe, né? Ele nos procura, quero marcar uma consulta, estou muito gripada. Então, ele nos procura muito mais, né? E uma doença crônica, por exemplo, um diabético, um hipertenso, é bem mais resistente.
A gente todo mês passa na casa, olha, você tem que fazer seus exames, novos exames, eu não vou mais, eu não quero saber, bem mais resistente, e aí para você convencer nessa pessoa que ele tem que estar naquele acompanhamento, tem que fazer dieta, é bem mais complicado para a gente lidar, né? Para convencer esse paciente que ele tem que fazer esse acompanhamento, tem que estar repetindo os exames. E é complicado, professor, a gente, né, lidar com esse já, por ele já está com essa doença, né? Vamos supor, o nome já diz, doença crônica. Aí ele já não quer mais, né, dar aquela continuidade de estar tomando a medicação, estar se consultando. Eu tenho uns pacientes, né, que é bem resistente, que não quer, eu não quero. Aí eu, com muita luta, eu converso, não, você vai fazer seus exames, eu vou marcar sua consulta, você vai retornar com o médico para ter aquele acompanhamento. Né? Aí é que a gente tenta convencer e consegue levar esse paciente, né, ao retorno de uma consulta, mas é bem complicado, né, nessa parte, mas a gente, no nosso dia a dia, dá para a gente ir lidando com esses casos, mas é meio... Entendi, Dinalva. Achei bem interessante isso que tu falou, a questão da resistência das pessoas, né, a seguir. É Principalmente quando a gente verdade. fala de longo prazo, né, a pessoa não faz muito sentido ela ir uma, duas, depois não ir mais, né, ela tem que Isso, se manter indo, né, manter em contato, né, é lidar com a verdade. resistência das pessoas. Ótimo, isso é bem interessante, Dinalva, obrigado. De nada. Mais alguém para me apontar outra diferença? O que vocês identificam no trabalho de vocês? Qual é a diferença entre do trabalho de vocês na hora de tratar uma doença crônica não transmissível e de tratar uma doença aguda? Mas alguém quer trazer uma diferença? Então, tá, pessoal, eu anotei aqui então a questão da rotina. Então, é um trabalho de rotina, não é um trabalho de um dia só, né? Não é algo imediato que a pessoa tem a oferecer. O agente comunitário de saúde, né? Ele vai oferecer o tratamento a longo prazo. E Começa silenciosamente. começa silenciosamente, diferente, né, da doença aguda. E isso gera, esse silêncio, né, gera uma certa resistência das pessoas a buscar o tratamento, né. E a questão de lidar com fatores sociais, eu acho que já temos bastante material. Vamos continuar, então. E é isso, né, doenças crônicas requerem, então, um sistema de atenção que seja proativo, ou seja, vá atrás das pessoas, né, vá buscar as pessoas, não fique esperando, que nem nas doenças agudas, um tratamento integrado entre vários profissionais, um tratamento contínuo, focado na pessoa, na família e voltado para a promoção e manutenção da saúde. Exige um cuidado das condições crônicas na atenção primária, onde deve contar com uma equipe multiprofissional, então vários profissionais, né, não é só o médico, onde deve contar com uma equipe multiprofissional que realiza ações educativas numa perspectiva de educação popular. Então, tentar acolher a pessoa, promover autocuidado, atividade em grupo, para que fique mais fácil no longo prazo, né? E isso destaca muito o trabalho do agente comunitário de saúde, né? Então, não dá para focar no médico que vai dar ali no médico no medicamento, né? Tem que focar no vínculo daquela pessoa para ela manter o tratamento. Assim, então, os esforços profissionais de saúde devem ser focados nos fatores modificáveis, já que a maior parte deles tem natureza comportamental. Os serviços de saúde profissionais precisam criar soluções e estratégias que envolvam não somente redução, mas também que levem em conta as realidades locais e suas particularidades, né? Os fatores sociais ali que a Edna trouxe. Como agente comunitário de saúde, então, o que a gente pode fazer? Uma escuta qualificada, investigativa, né? Postura sem preconceito, acolhedora, para a gente entender bem quais são aqueles fatores de risco e conseguir oferecer oportunidade de tratamento que sejam eficientes, que a pessoa vá seguir, né, para manter, para diminuir, né, essa resistência das pessoas ali que a Dinalva comentou. Então, o agente comunitário de saúde é fundamental nesse processo
para fazer um vínculo ali que vai diminuir a resistência da pessoa. Como a gente pode diminuir a resistência das pessoas, né? Para seguir no tratamento. Então, o vínculo, a disponibilidade, né, a geração de confiança, sempre investigando bem sinais, sintomas e comunicando com os demais profissionais, para sempre ter a detecção precoce de doenças, né? Sim, até porque as Pode falar. doenças crônicas afetam diretamente também as doenças agudas, né? Porque tem a questão da baixa resistência, diabetes, por exemplo, Perfeito. baixa muita resistência e as pessoas acabam sendo acometidas de outras doenças crônicas que se fosse em outra situação, talvez não aconteceria, né? É uma bola de neve, né, Edna? Exatamente. A gente tem que ver o quanto antes para evitar que essa bola de neve traga mais problemas, outras doenças, outros problemas de saúde Isso. para não piorar, né? A Então, no família trabalho. toda. Exato. Então, um trabalho em saúde tem que promover um cuidado que responda às necessidades desculpa, promover um cuidado que responda às necessidades de saúde não é simples, né? É um trabalho bem complicado, especialmente reconhecer a pessoa como um ser social inserido em um contexto em que vários fatores podem influenciar nas suas decisões sobre sua saúde e condição de adoecimento, pois motivações e escolhas determinam o comportamento e atitude das pessoas, geralmente as sujeitam a riscos sobre sua saúde. Então, as pessoas vão ter comportamentos de risco, a gente precisa identificar isso e minimizar isso. Sem discurso pronto, assim, de só pode comer verdura e proteína, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então as pessoas vão se colocar, às vezes, em risco, e a gente precisa estar pronto para orientar, fazer uma orientação humana que considere esse ser social, né? Isso, Isso é dentro muito do importante. possível. Dentro do possível, com certeza. Tá, vamos para outra reflexão aqui, que agora eu quero ver a resposta de vocês. As doenças crônicas, a gente está falando bastante desse cuidado constante que as doenças crônicas não transmissíveis necessitam, né? Só que, ao mesmo tempo, o atendimento com o profissional de saúde não pode ser constante, não pode ser 100% do tempo. Eu não consigo nos finais de semana, por exemplo, eu não consigo botar um agente comunitário para ficar vigiando lá o seu João se ele está comendo direito, se ele está fazendo exercício. Como é que a É gente porque a pode demanda promover? Fica meio complicado, né? Botar ali de plantão alguém na porta. Não dá. Como é que a gente pode promover o melhor cuidado possível, então? Como é que a gente pode fazer com que o cuidado seja, já que a é, gente não pode estar lá do lado 24 horas por dia, como a gente pode potencializar esse cuidado para que ele seja tentar mais eficiente? conscientizar a questão do autocuidado, né? Ele é responsável Perfeito. por ele mesmo. Então, é onde a gente tem que bater mais nessa tecla, na questão do autocuidado, conscientizar da responsabilidade que a pessoa tem com a sua própria saúde. Assim, ele vai estar se ajudando e nos ajudando, né, a combater, até porque a demanda também não é pequena. Então, cada um fazendo a sua parte para a gente poder alcançar o sucesso. E é fácil promover esse autocuidado, Ângela? De jeito nenhum. É difícil, porque a questão que eu falei de mudar a rotina, muitas vezes a pessoa são um comportamento que ele traz de uma vida toda, né? Então, é bem complicado. Mas não pode desistir, né? Tem Claro, que claro que não. tentar estratégias e trabalhar em conjunto, tanto com a equipe de saúde quanto com a comunidade, para poder conseguir algo. Perfeito, Edna. Era bem isso que eu queria ouvir, a questão do autocuidado, né? Então, a gente tem que sempre avaliar bem essa condição clínica da pessoa, de sua capacidade de autocuidado, de seu contexto de vulnerabilidade, esporte familiar, para pensar em Sim, estratégias que podem trazer melhores resultados. Então, a gente sempre tem que avaliar caso a caso para que a pessoa consiga ela mesma se cuidar. sim, Porque a gente não consegue estar 24 horas por dia do lado da pessoa. Não é que nem alguma internação hospitalar, onde a pessoa consegue ficar cuidada 24 horas por sim. dia. Quando a gente tem uma doença Uhum, crônica, a tá? pessoa vai seguir o tratamento em casa, né? Uma E parte, conviver com então. isso, né? E vai ter que conviver com isso, então vai ter que aprender a se cuidar. Aí a importância da educação em saúde que vocês fazem, né? Uhum.
É verdade, professor, porque nós tem aquele vínculo, né, com o paciente, com aquele que a gente visita todo mês, mas aí ele precisa, né, ter aquele autocuidado, porque nós fazemos a nossa parte de orientação, mas nós não podemos, né, pegar a toda aquela responsabilidade para nós, né? Então, a nossa parte a gente faz, orienta e tudo. É igual os casos de tuberculose. Já aconteceu um caso de eu levar a medicação, né, todo dia, dar para o paciente para que ele possa, né, terminar o tratamento. E assim, em outros casos, eu já vi, né, uma enfermeira que mandou que. Aí eu ia, então, para aquele paciente poder terminar o tratamento, né? Então, são casos, né, que nós temos aquele vínculo, mas a gente, né, não pode também, ele tem que ter aquela responsabilidade, ter aquele cuidado dele mesmo. Quando a gente está falando de tuberculose, por exemplo, o tratamento termina, né? Ele chega a um ponto Isso. onde ele termina. Agora, diabetes, como é que a gente faz, né? Por É exemplo. verdade, porque é uma Mais doença, difícil. né, crônica, porque Aí muda a muda abordagem, né? a abordagem, é verdade. Perfeito, Dinalva. Então tem que estar sempre observando, né? Se tem restrição de dificuldade física para se locomover, ou econômica para se alimentar, se tem uma dependência química, se mora E sozinho, se possui clareza e habilidades para lidar com a condição de saúde, porque isso, a pessoa precisa ter condições de se cuidar, né? é Então, verdade. nem todas as pessoas têm. Se há condições precárias de moradia, como é que é o saneamento básico. Então, que nem a Edna falou, né, vai lidar com fatores sociais bem amplos, né? Que o agente E comunitário de saúde tem que estar bem atento para verificar, né? é verdade, tem que. E que nem a Dinal falou agora, né? Muitas vezes as pessoas tomam muitas decisões sozinhas, né? A gente também não dá para ter uma noção de paternalidade, assim, de querer dizer tudo que a pessoa vai fazer, né? As pessoas têm uma certa autonomia, elas estão acostumadas a tomar decisões, por isso é sempre fundamental que elas estejam muito bem informadas sobre suas condições, a gente falar, o agente comunitário de saúde ter esse cuidado de explicar bem a situação, né? Motivar a pessoa a lidar com as suas condições e que elas sejam capacitadas para cumprir o plano terapêutico, o plano de autocuidado, né? Então, elas precisam É, compreender a sua enfermidade, reconhecer sinais de alerta e saber como e onde recorrer quando algum problema acontecer. Então, sempre nessa ideia de autonomia da pessoa, né? é verdade. Sempre uma ideia de autonomia das pessoas. Então, assim, dando alguns exemplos, né, que acho que vocês vão ter mais exemplos até para me dizer depois, a gente vai ter estimular as pessoas a praticar atividade física, uma academia, uma caminhada, um esporte, melhorar hábitos alimentares, então frequentar feiras, hortas, identificar atividades que reduzam o estresse, então às vezes meditação, leitura, terapias complementares, né? E sempre realizar o acompanhamento periódico com as equipes no posto de saúde, né? Considerando caso a caso. Vamos para outra pergunta aqui que eu tenho para vocês. Agora eu quero ver a resposta mais. Opa, Dom Sila, levanta a mão, desculpa. Assim, tem a questão que tem muitos idosos que ele tem uma certa resistência ao tratamento, né? E tem muitas das vezes a gente visita, até com baixa autoestima, a gente tem que ouvir, né? E tentar fazer com que ele mude esse pensamento. Porque tem idosos que dizem assim, eu não quero mais tomar remédio, e eu sempre falo, se você não tomar o remédio, a situação piora, você pode agravar a sua situação. Se você não quer ficar internado, há muitas das vezes até dependendo do cuidado de familiares que não vão estar ali o tempo todo com você, então vamos procurar
tomar medicação no horário certo, comer, diminuir principalmente quem é diabético a questão de doce, né? Que, querendo ou não, eles às vezes extrapolam, né? Eu tenho dois casos que não são idosos. Um, ele tem diabetes, né, e é hipertenso. O que foi indicado para ele? Ele foi encaminhado por nutricionista, o nutricionista fez um cardápio, ele seguiu, e a médica também orientou ele procurar fazer alguma atividade física. Ele começou a fazer academia, só que ele não se sentiu muito disposto e foi para a hidroginástica. Foi onde ele se encontrou, perdeu peso, né? Ficou mais disposto para trabalhar. E quando eu voltei lá, assim, a gente viu uma diferença na questão da pressão e na questão da glicemia dele, que baixou bastante. Uhum. Tem uma outra que ela só é hipertensa e a pressão dela era de 13, 14, e agora a gente está 12,8. Eu digo isso daí, atividade física e a medicação que você está tomando corretamente. Então, assim, quando eles estão bem, né, mentalmente, cuidando da sua alimentação, fazendo a combinação alimentação e medicação, se tem resultado, né? E eu sempre oriento o idoso, principalmente, para a questão de, como a gente mora numa região que nós estamos, um dia é calor o dia todo, e às vezes quando dá 4 horas da tarde cai aquela chuva, né? Então, tá dando muito caso de gripe, né? E isso eu sempre oriento eles, ó, procure se hidratar bastante para que você não tenha um caso assim que vá ter que ser internado ou descer para a UPA, ficar lá em observação. Então, assim, o autocuidado, tanto dele quanto da família também está junto ali, sempre ajudando ele a se alimentar no horário certo, também descansar após o almoço, ter uma boa noite de sono, tudo ajuda, né? E as questões assim da ações educativas também ajudam bastante. Tem muitos idosos que vão e tem uma consciência que às vezes você está ali todos os dias falando a mesma coisa, ou então mudando um pouco o modo de falar, parece que não entra. Mas quando Sim. ele vai numa ação, num posto de saúde, quando a gente volta a visitar, ele diz assim, doutor, a enfermeira falou isso, e é verdade, a gente tem que se cuidar, procurar melhorar a questão da alimentação, procurar dormir bem. Então, assim, é bem... Não é trabalhoso, mas é uma questão assim, é um trabalho de formiguinha, né? Toda a gente Claro, está ali fazendo a mesma coisa. aos poucos, né? Pouquinho em pouquinho. Com certeza, Dom Sila. Muito bem colocado. Mas alguém quer dividir com a turma como é que é lidar com as doenças crônicas não transmissíveis no seu território? Vamos ver quem não falou ainda. Marcela, como tem sido no teu território, Marcela? Lidar com as doenças crônicas não transmissíveis, quais são os encaminhamentos? Marcela, Nilma. Quem mais? Julie. Não estava Marcela, conseguindo abrir aí, meu agora. microfone. Boa noite. Boa noite, Eu acho que eu Marcela. estava com problema no microfone. Agora estamos te ouvindo. Está ouvindo?
tratar, né? Sim, sim. Assim, no meu território, em relação à diferença entre o tratamento sobre as doenças crônicas e as agudas, primeiro que as crônicas têm que ter assim, uma questão mais avançada, né, de cuidados preventivos, sempre tá tentando evitar que aconteça outros casos, né, futuros, cuidados que já estão doentes, né, e evitar que apareçam mais doenças futuramente, né. É sempre enfatizando no exercício físico, na alimentação, na saúde mental também, que é muito importante, a pessoa ter um tempo também para si, para fazer coisas que gosta, ter lazer. Isso também tem um impacto muito bom assim na vida da pessoa quando ela tem uma doença crônica não transmissível, né? E Eu, Marcelo, eu ia entrar nesse ponto e agora tu já vai me responder. Que impacto é esse sim, que tu acha que tem a questão da saúde mental? E qual é a relação que existe saúde mental e doenças crônicas? Qual é esse impacto que tu vê? teve até Qual uma a associação? pesquisa, isso, teve até uma pesquisa, se eu não me engano, eu acho que foi acho que foi nos Estados Unidos, que apontavam que os adultos diagnosticados com transtornos mentais apresentavam também, no mínimo, 4 doenças crônicas, que era hipertensão, diabetes, tipo 2, acho que cardiovasculares e derrame cerebral. Interessante. Porque, sim, foi uma pesquisa que eu vi faz tempo, e eu percebo assim, que o cenário é muito preocupante, porque a gente observa, né, que nos últimos anos a questão da saúde mental é um assunto assim, tratado como tabu, né? Uhum. Apesar da grande problema que abertamente era falado tudo sobre essa questão de saúde mental, se torna muito difícil falar sobre saúde mental com paciente, principalmente. Tá. Marcela? Estão escutando? Agora sim, tinha caído. Ah, pois o aumento também dos diagnósticos de saúde mental, eles diz respeito também ao estilo de vida, né, da pessoa, Exato. da saúde, da sociedade atual que coloca ao estresse, principalmente, além do grande volume de informações que a gente recebe, somado ao fator genético, né, também, que aumenta essas grandes aí de chances de transtornos mentais. Tá, mas qual é a tua opinião, Marcelo? As doenças crônicas pioram a saúde mental da pessoa ou uma saúde mental ruim leva a doenças crônicas? Eu acho assim, que a saúde mental, não, a doença crônica piora a saúde mental. Ok. Eu não sei se esse exemplo que eu vou dar, ele vai ser significativo, mas eu tive um paciente de câncer, que eu perdi ele recentemente, e ele era uma pessoa, assim, totalmente diferente do que eu vi ele nos últimos dias, né, de vida. Eu sei que Uhum, câncer é uma doença crônica, assim, que Deus me livre, assim, é imensurável, né, a gravidade, mas claro. a saúde mental dele, assim, ficou totalmente abalada depois que ele foi diagnosticado. Acho que ele adoeceu mais ainda, contribuiu, a saúde mental dele deixou contribuir mais ainda para o grau da doença dele, pela questão do imunológico, né, do sistema imunológico. Então, eu acho que contribui a saúde, a doença crônica que contribui, né,
para grande parte da saúde mental. Entendi. Com certeza, Marcela, concordo. Mas alguém quer falar sobre esse impacto, essa relação de saúde mental e doenças crônicas? Que as doenças crônicas impactam na saúde mental das pessoas ou uma saúde mental pode levar a doenças crônicas? Julie? Boa noite, professor. Boa noite, coisa boa poder contar com sua participação hoje. Aqui o sinal tá péssimo, se a gente ficar um pouco aí desconectado, é porque o sinal aqui tá ruim. Tá, Bom, tranquilo. professor, isso que a colega Marcela falou, realmente as doenças crônicas, elas impactam muito, né, na saúde mental das pessoas. Eu tenho essa mesma percepção, assim, de alguns pacientes que quando descobriram que tinham doenças crônicas, a questão da saúde mental deles piorou muito. Eu acho que a preocupação, né, assim, da questão de quando eles iniciam o tratamento, né, eles têm a consciência de que eles vão precisar fazer o tratamento para o resto da vida. E muitos deles, eles se preocupam muito com isso, né, e é até complicado da gente... É por isso que a gente tem que acompanhar eles muito de perto e uma atenção, assim, bem mais humanizada, né? Muitas vezes a gente precisa sentar com ele, ouvir os dilemas, os problemas dele, porque a gente é de tudo um pouco, né? A gente acaba sendo um pouco psicólogo também. Porque eu tenho uma paciente, ela é bem nova, uma pessoa, assim, de uns 30 e poucos anos, e aí ela descobriu que tinha a pressão alta, né? A hipertensão, e aí ela ficou numa ansiedade terrível. E aí eu sempre vou lá, converso com ela, mas eu percebo, assim, que ela começou até a tomar medicamentos controlados depois da hipertensão, e aí eu acredito, assim, que a gente precisa trabalhar mais essa questão com eles, né? Porque a gente vê que ele tem muito impacto, principalmente, professor, depois do Covid-19, né? Essa situação da saúde mental das pessoas pioraram muito. Por exemplo, eu tenho bastante pacientes que são hipertensos e diabéticos, e depois da pandemia do Covid-19, uma grande parte deles começou a tomar medicamentos controlados, né? Medicamentos para dormir, para ansiedade, para depressão. Isso também eu acredito que está muito assim, porque junto com a hipertensão, geralmente, vem outros problemas de saúde, né? Por exemplo, quem tem a diabetes, aí geralmente associado à diabetes vem o problema nos rins, né? Vem o problema nos olhos, né? O problema da vista, porque geralmente quando eles descobrem, como é um problema silencioso, já está assim num patamar assim, bem avançado, né? Difícil de controlar a pressão arterial, difícil de controlar o diabetes, e aí associado a isso vem outros problemas, né? Como eu tenho pacientes que estão com problema nos rins, que estão com problema sério nos olhos, e aí isso tudo acaba preocupando muito eles, e acaba que eles precisam tomar medicações controladas, né? E aí a gente tem que olhar, assim, com mais atenção em relação a isso, né? Questão de projetos, os projetos terapêuticos, né? Eles precisam, assim, muitas vezes passar com um terapeuta, né, com um psicólogo, para poder organizar as ideias, né, que a gente sabe, como a colega Marcela falou, aí é um volume de informações, assim, que a gente tem todos os dias, né, e aí, sim, acaba impactando muito na vida das pessoas, né, e eu conheço pacientes assim, que ele descobriu que tem hipertensão, aí ele vai procurar na internet o que é hipertensão, o que ela pode causar, e aí muitas vezes a gente sabe que tem muitas notícias verdadeiras e muitas também que são falsas, né? E aí as pessoas acabam se impressionando com isso, e aí é muita questão da gente acompanhar mesmo de perto, né? O nosso trabalho como agente de saúde é muito isso, a gente acompanhar de perto, diariamente, né, as pessoas que têm doenças crônicas, né? O olhar para eles tem que ser um olhar diferenciado, né? A gente tem que estar sempre ali acompanhando, né? Tem aqueles que têm a resistência ao tratamento, e isso acaba impactando de forma, assim, terrível a vida deles. Essa semana, por exemplo, eu visitei um paciente, aí ele me falou assim, não, eu parei de tomar medicação porque eu não sinto nada. Então, minha pressão está controlada. Eu falei, mas não é assim, é um problema silencioso, e muitas vezes, quando a pessoa
ele deixa de tomar a medicação, mas lá na frente é muito mais complicado de tratar, né? Então, é tudo isso, tem que ser, a gente tem que estar bem perto mesmo deles, né? É como criança que a gente tem que estar ali batendo sempre na mesma tecla, né? É assim, o acompanhamento deles tem que ser bem de perto mesmo, uma atenção assim muito mais voltada para eles, muito mais humanizada. Muitas vezes a gente vai lá visitar, ele só quer conversar, né? Expor os problemas dele. A gente tem que estar ali para ouvir, né? Para aconselhar. Isso tudo impacta muito na vida dele, né? Claro, com certeza. Achei bem interessante que tu falou uma certa ansiedade, né, com o tratamento, né? Às vezes de buscar informação onde não deveria, parar de tomar remédio quando não deveria. Isso é uma questão de saúde mental, né? A pessoa fica ansiosa com a doença, né? Achei interessante essa parte. Professor, e aqui assim, no nosso município é muito grande o volume de pessoas que fazem uso de medicações controladas. Eu acredito que, assim, a questão da gestão mesmo, né, precisa se ter um olhar, assim, mais voltado para esse público aí, para a questão de um projeto terapêutico, né, porque muitas vezes eles tomam, muitas vezes até sem necessidade, mas mesmo pelo costume, né, e aí muitas vezes eles precisam buscar, assim, se envolver em algum projeto, né, ocupar o tempo deles em alguma coisa que tire o foco dele daquilo, né, e aí eu acredito que a gente precisa ter esse olhar assim, mais voltado. Um tempo atrás eu estava até conversando com algumas colegas de trabalho, que, assim, precisa disso, sabe, para diminuir a demanda. É muito grande a demanda de pacientes, e a maioria desses pacientes são pacientes que já têm doenças crônicas, e aí acaba se tornando também um problema, assim, psicológico para eles, né? Isso é ruim, muito ruim, né? Eu achei interessante que tu falou sobre também a questão da interação entre medicamentos, né? Daí entra, se a pessoa tem uma questão psicológica, medicamento psiquiátrico, né, a tomar, já fica mais complexa ainda a situação, né? Isso mesmo. Muito interessante, Júlio. Muito obrigado pela contribuição. Mais alguém para fazer algum comentário sobre essa relação entre doenças crônicas e a saúde mental das pessoas? Eu lembro que Isso, Doncila, por favor, pode falar. Assim, só para complementar o que a Júlia está falando, realmente a gestão ela tem, porque não adianta só de ser assim, a atenção básica tem que fazer roda de conversa, tem que fazer algo que traga esse paciente para poder ocupar ele, né? Mas é assim, quando tem a gente chega na questão que é janeiro, parece que fala da saúde mental, e também setembro, que fala em questão ao suicídio, é uma coisa assim que deveria ser tratado de uma forma mais assim, não muito fechado e fazendo com que aquilo é uma coisa, tipo assim, é um meio de dizer assim, não, ninguém tem problema, todo mundo está bem da saúde mental, né? Não é isso. Cada dia a gente vê a demanda na unidade básica de saúde de pessoas tomando antidepressivos, que muitas das vezes não havia necessidade, assim, com muita frequência, né? A gente sabe que a gente tem problemas e às vezes as pessoas não sabem tratar aquela questão do problema que ela está passando, mas que a gestão olhasse e tivesse espaços onde a gente pudesse ter mais atividades, mais ocupar mesmo, pegar os fisioterapeutas ocupacional e desenvolver essa mesma atividade para essas pessoas. Eu tenho certeza que a gente conversando com ele vai participar, né? E assim, tem um olhar mais assim voltado para esse público. É muita gente tomando medicação, e quando veio a pandemia só fez aumentar
na verdade, estourou algo que poderia ser tratado, sim, mas ia ser tratado de uma forma totalmente diferente. Não é só medicação. Às vezes a pessoa não precisa tanto só tomar remédio, né? Ocupar a mente com algo. A gente vê na nossa teleaula, poxa, espaços que oferecem, né, meio daquelas pessoas ocuparem a sua mente, estar ali em grupo, conversando, contando suas histórias, né? E muitas das vezes ela poderia até colaborar com algo que ela sabe fazer para aquele grupo, né? E eu, assim, como a Júlia falou, a gente precisa que a gestão tenha um olhar para esse público, porque é muito grande a demanda de pessoas que tem. E, assim, as pessoas precisam, sim, ser ouvidas, as pessoas precisam ter uma atenção maior, né? Muitas das vezes essas pessoas são discriminadas. Ah, toma remédio controlado. Não, gente. Se eu tomo alguma medicação, é porque algo eu tenho que eu estou tomando aquela medicação. Mas eu posso um dia não precisar mais tomar medicação. Então, tem que ter esse olhar mais voltado para fazer algum meio da gente diminuir. Não é questão assim, a gestão não quer mais dar medicação. Não, não é isso. Mas, assim, a gente tentar fazer com que essa pessoa volte à sua vida normal, ter uma mente, assim, totalmente mais saudável, né? É o que eu acho, né? Não, ótimo, Dom Sila. Achei muito interessante a tua fala, principalmente essa parte de uma necessidade de flexibilidade, criatividade, né, do serviço público, né? Não pode ser só uma questão, tá tudo certo, a gente distribui uns remédios aqui, aquilo e aqui lá e tá tudo bem. Tem que ter um jogo de cintura, né? Uma postura criativa, ver novas formas, pensar em novos espaços, então tentar ter comprometimento, né, com a causa. Não tratar de uma maneira simples, né? E também é bem interessante que tu falou que é uma questão que a demanda só aumenta, né? A questão de saúde mental, ela não vai ser o mal do século, né? Que falam, né? A questão da depressão. Então, cada vez mais as pessoas vão ter problemas de saúde mental e é algo que só vem aumentando e a gente vai precisar ter uma postura melhor do que só medicamentosa, né? Então, e uma postura também sem preconceito, né, que nem falou, que de maior debate, e isso é um caminho sem volta, né, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, não vai sumir de uma maneira simples, né. É porque tem pessoas que conseguem, tutor, assim, ficar um dia, 2 dias sem tomar uma medicação e ficar de boa. Aí, quando algo instala ou que sai do contexto dele, do que ele está vivendo, aí ele volta a tomar medicação, né? Mas, assim, tem coisas que poderiam ser, sim, feitas para a gente diminuir. Não é questão assim, quando chega essa época, fica aquela coisa linda, maravilhosa, porque todo mundo tem a mente saudável, ninguém tem problema de saúde, não é isso, né? A gente mesmo, como profissional, agente comunitário de saúde, tem dia que a gente chega numa casa, é um idoso, é uma pessoa mais de idade menos, que está totalmente assim, com a autoestima para baixo, e a gente ali conversando, ouvindo, a gente tenta às vezes até sair da casa, a pessoa já está com outro olhar, com outro sorriso, né? Já está com um aspecto no rosto assim melhor, né? A gente também, como profissional, a gente também precisa desse apoio, né? Você não está precisando conversar, que tem um profissional que também nos dê esse apoio, né?
porque ninguém é de ferro, né? Uma hora a gente não está bem também para atender nosso paciente, né? E é isso, precisa estar bem, né? Precisa para ter esse olhar criativo, para ter esse olhar flexível, tem que estar bem, tem que conseguir ter condições, né? Não pode fazer 10 atendimentos numa tarde, não dá. Vai cansar, vai fazer mal feito, né? Então é uma questão de qualidade, né? Que precisa ser mantida. E assim, não é usando todo o espaço, mas assim, tem hora, tutor, que a gente chega numa casa, a gente passa uma hora e meia, ouvindo uma pessoa, conversando, né? E tem gente que mora só, que a única companhia, única pessoa que está ali para ouvir, para conversar, para tirar brincadeira, para, sabe, distrair ele, é o agente comunitário de saúde, né? E tem dia, assim, que muitas das vezes a gente está ali inteiro conversando com o paciente, mas a gente sai de lá, assim, cansado, né, de ver a pessoa, às vezes, não conseguir reagir. E a gente sai de lá, assim, muitas das vezes, desmontado em questão, mas a gente está inteiro, firme. Mas tem hora que a gente também não aguenta, né? Que são situações pesadas, né? Lidar com doença, né? Sempre é algo difícil, né? Lidar com dificuldade, né? Não é uma situação agradável, né? Com certeza não. Mas obrigado, Dom Sila. Muito, muito interessante a tua colocação. Mais alguém para me trazer, para nos trazer, né, algumas informações sobre essa relação entre a saúde mental e as doenças crônicas, né? Como é que a gente lida com isso? A gente falou, a Doncila falou bastante sobre questão de flexibilidade, criatividade, questão de saber lidar com preconceito, né? De estar aberto. Nilma, por favor. Não estamos lhe ouvindo, Nilma. Às vezes, se você consegue ativar seu microfone. Olá. Então, professor, está ouvindo? Sim, agora estamos ouvindo. Pode falar. Boa noite. Obrigado. Essa situação aí, eu creio que ela é vice-versa, né? Aí, perfeito. Tá umas 3 semanas, eu tenho um primo que mora em outro município, né? E me pediu ajuda, assim, que ele tá com problema sério de ansiedade, né? O que eu poderia ajudar ele, porque ele não conseguia mais dormir de jeito nenhum, e a falta de dormir para ele estava deixando ele muito mal, né? Já com tremor, aí então ele já estava ficando com a pressão alta, quando as meninas chegavam para medir a pressão dele, ele já estava muito alterado. Então ele não é hipertenso, então devido à ansiedade, né, a pressão dele estava subindo. E assim como quem tem pressão alta, ou então diabetes, que descobre, né, ali durante aqueles dias, né, a pessoa fica tão triste, tão para baixo, que ela acaba também adquirindo uma ansiedade ou até mesmo uma depressão, né? Porque eu tenho vivido muito isso, né? E realmente essas situações ela afeta muito as pessoas. Eu tenho um paciente que ele está tão afetado que ele não tem mais autoestima. É como as meninas estavam falando, né? A Doncila acabou de falar. A gente acaba sendo, muitas das vezes, um motivo de alegria para eles conversar, né? Porque eles já não têm mais nem esperança, nem muita vontade de viver, muitas das vezes, né? Esse paciente, quando eu vou lá, às vezes, quando eu passo uns dias sem lá, ele diz assim, poxa, tu demorou tanto, vinha. E a gente acaba ficando horas e horas conversando, porque a gente, mesmo com tanto motivo, né, para tristeza, mas a gente acaba fazendo graça, fazendo piada e contando um por outro, que ele acaba ficando mais alegrezinho, né? Mas
é muito difícil. Às vezes eu vejo na tristeza dele, né, a vontade dele desistir. Tipo, de tomar medicamento, tem dia que ele diz que não toma mais. Aí a gente já fui com a médica, com o enfermeiro, várias vezes na casa dele, porque ele é paciente domiciliado, né? Não consegue ir até o posto de saúde. E ele é hipertenso diabético. E aí ele tem muita dificuldade. Aí teve Covid, quase morreu, e aí se recusa a tomar vacina. É um paciente muito, muito difícil, né? Da gente compreender ele e ele de compreender a gente, pelo motivo dele já ter essa frustração, né? De tantas mazelas, né? Dessas doenças que deixa a pessoa assim afetada, né? E aí a gente entra com uma alimentação saudável. Aí ele disse que vai fazer, mas assim, eu descobri há poucos dias que ele não tem uma boa alimentação. E por esse motivo, a glicemia dele se torna todo o tempo muito alterada. E um dos motivos dele não ter uma boa alimentação, realmente, às vezes, é a falta de condição, né? Ele é aposentado, a mulher dele é aposentada, os dois vivem só, e os dois têm o mesmo problema, né, de saúde. E esses dias eu descobri que eles têm esse problema por conta, né, do dinheiro deles, de tanto empréstimo que já fizeram, que eles não têm mais uma renda para conseguir ter uma boa alimentação saudável. Então, isso aí leva eles a ter um motivo de muita tristeza e acaba afetando cada vez mais a situação dele, né? E é assim. E assim sucessivamente são muitas pessoas, né? Que a gente, nas conversas, a gente descobre muita coisa deles. Excelente, Nima. Eu estava querendo muito uma fala nesse sentido, assim, de que não é difícil separar o que vem primeiro, né? Ovo ou a galinha, né? O que causa um, vem de outro, né? A questão de saúde mental está intrinsecamente relacionada a doenças crônicas, né? Então, quando a gente está mais ansioso, a gente come mais doce, e a gente come mais doce, vai ter algum problema de saúde. A gente tendo algum problema de saúde, a gente fica mais abalado, a gente fica se a gente não vê uma cura, a gente fica mais abalado, às vezes tem menos tendência a se cuidar, né? Então é difícil ver qual fator vem primeiro. Então, aí realmente não é interessante, a gente não precisa saber qual veio primeiro, né? Mas a gente precisa saber que a gente precisa cuidar das duas coisas em conjunto, né? Saúde mental e a doença crônica, né? A pessoa não vai querer, não vai buscar sua recuperação, o seu tratamento, ela vai ter essa resistência, ela vai ter a dificuldade de gerar o vínculo, se ela tiver com a sua doença, com a sua saúde mental comprometida. Ela não vai buscar o seu tratamento. Só vai buscar tratamentos, vai buscar se curar quem está com uma saúde mental boa. Se a pessoa não está equilibrada. Verdade. Então, essa questão que tu falou também da questão financeira, tá igual, né? Às vezes a pessoa tá tão cansada, tá com tanto problema financeiro, ela não vai lá gastar justamente no alimento. Ela vai pegar o alimento mais prático, mesmo que se não faça bem, o alimento que é mais barato ali, e não vai comer frutas e verduras, por exemplo, porque ela não está com uma saúde mental boa, não está com uma saúde financeira boa, vai se alimentar mal, e aí vai piorar, e aí vira um ciclo vicioso, né? A pessoa nunca sai daquilo, né? Então são duas coisas. Qual era o ponto que eu queria chegar, que a Nilma entrou muito bem, né? São duas coisas que precisam ser tratadas mutuamente, né? A gente não pode... sempre tem que estar tratando os dois, né? Que são duas coisas muito, muito, muito relacionadas, saúde mental e a doença crônica. Edna, tu Isso queria quando falar eles uma não coisa? recorrem. Não, só lembrei Uhum. assim, isso quando eles não recorrem ao uso de drogas e álcool, né? E cigarro. E é aquela coisa também da questão que, às vezes, pelo uso dessas drogas lícitas e ilícitas, acaba desenvolvendo a doença mental, doenças Perfeito. crônicas, ou, ao contrário, desenvolve as doenças crônicas, doença mental, e acaba recorrendo ao uso dessas
essas drogas, né? É outra coisa também que está interligada. E Exato, é a pessoa outra dificuldade para a gente combater. tá com uma saúde, tá com uma questão financeira comprometida, tá com uma doença crônica. A pessoa precisa relaxar, precisa de um relaxamento imediato nela, tá muito mal, ela vai utilizar uma droga, vai utilizar o álcool. E aí a saúde dela piora, e aí no outro dia ela tá com a saúde mais debilitada, Mais isso deprimida. impacta a saúde mais deprimida, volta ao uso. Então, fica sempre nesse ciclo, né? Sim, vicioso. Isso é outro ponto, é muito interessante que tu falou da questão do uso de drogas, né? Que vai ao encontro aquilo que a Doncila falou sobre da questão da saúde mental que só aumenta, né? A questão Sim. do problema com drogas também é um problema que só aumenta no Brasil, né? Então a gente tem que estar sempre pronto para estar debatendo esses assuntos. Exatamente. Para conseguir melhorar essa situação, tanto da doença quanto, às vezes, do vício que pode acompanhar, né? Sim. Isso é muito claro, eu vejo, a relação mais clara, eu vejo, não sei se vocês veem isso também, eu vejo na questão da obesidade, né? Quanto mais feia a pessoa acha que tá, mais ela não quer fazer exercício. E quanto mais ela não faz exercício, mais feia ela vai se achando, assim. Você eu vejo muito esse padrão, assim, nas pessoas, sabe? Eu não quero, tenho vergonha de fazer exercício físico porque eu tô gorda. Tá, mas se tu não fizer exercício físico, tu vai continuar acima do peso, sabe? É isso mesmo. Então, é uma relação direta que a gente tem entre saúde mental e a saúde física, né? Sim. Mais alguém para fazer algum comentário nesse sentido? Acho que já falamos bastante, né, dessa parte. Então é isso. Pessoas com doenças crônicas apresentam um risco 2 vezes maior de desenvolver transtorno depressivo. Pessoas com doenças crônicas necessitam de cuidado relativo à saúde mental centrado na escuta do sofrimento psicológico, informações adequadas sobre a sua condição de saúde e as medidas corretas de proteção. Então, saúde mental é consequência e causa de doenças crônicas não transmissíveis. Tudo isso que a gente falou agora. Então, como lidar, novamente, né? Então, investir nos exercícios físicos, ações que auxiliem na redução do nível de estresse, né? A Marcela falou bastante sobre a questão do estresse nos dia a dia, né? Hoje em dia, a gente todo mundo vive uma vida muito estressante, sempre muita coisa, e isso impacta no nosso cuidado na saúde, né? Então, meditação, leitura, exercício de respiração, manter ativa a rede socioafetiva. Então, as pessoas têm uma rede, né? Ter contatos, mesmo que à distância, com familiares, amigos, colegas, evitar o uso de drogas, né? Porque isso a gente vai entrar, né, aliás, acho bem importante essa parte de evitar o uso de drogas para lidar com emoções. Porque a gente pode ter um uso de drogas que pode ser saudável, sustentável, né? O problema é a pessoa fica triste, fica mal com alguma situação e lida com aquilo utilizando drogas. E aí ela vai piorar a saúde, ela fica triste de novo e então ela usa as drogas como uma forma de lidar com as emoções, né? Não sabe lidar com os problemas. Isso até a gente pode usar. Desculpa, pode falar, Doncila. Na verdade, é uma fuga, né, professor? Isso. É uma fuga. E uma coisa que veio agora na minha mente, falando da pessoa estar gorda, é assim, é um diabético, um hipertenso, entrar na sala do médico e o médico não ter uma maneira de falar com o paciente, dizer assim, olha, você está acima do peso, vamos tentar melhorar, fazer uma atividade física ou fazer uma educação alimentar. Aí o médico, tu entras na sala dele e ele diz assim para você, você está gorda. Aí a pessoa sai de lá arrasada, né? Então, é muitas das vezes a forma como se fala para essa pessoa, né? E tem isso também, que desmotiva, a pessoa entra já na sala apreensiva, né? E sai do consultório médico pior, mais arrasado ainda, né? Sim. A questão da motivação é fundamental para o autocuidado, né? A pessoa precisa estar motivada para se autocuidar, né?
Isso mesmo. Com certeza. Isso acontece, viu? Claro. Do médico falar para o paciente, você está gorda, você precisa emagrecer. Não é assim. Eu entendo que não é assim, né? Claro, não, tá E certíssimo. quando a gente chega na casa do paciente, que a gente, sempre que o paciente consulta, né, a gente vai lá, pergunta como é que foi a consulta, se mudou alguma medicação, se continua, se a médica pediu algum exame, e o paciente relatar para a gente assim, olha, eu saí de lá, é triste, porque a médica ou o médico me falou que eu estou gorda e eu preciso emagrecer. Poxa, encaminha para o nutricionista. É a forma de falar com o paciente, porque, na verdade, ele não vai falar para o médico, ele fala para, assim, não é reclamando, mas é ele, tipo assim, Julgando, né? eu tô lá quando eu vou visitar e ele me vê assim um apoio. Poxa, Doncila, eu saí muito triste, que a doutora me falou que eu tô gorda. Eu digo, vamos melhorar, né? Vamos procurar melhorar nossa alimentação, vamos dar uma caminhada na praça, e 30 minutos, depois tu aumenta para 40, e vai indo. Daqui a pouco você está fazendo 1 hora de caminhada na praça e vai melhorar seu sono, você vai ajudar mais você ter mais, como é que fala? Mais Disposição. disposição, energia para fazer as coisas, né? Então, é a forma como se fala também com o paciente. Até para diminuir a questão da resistência ao tratamento, né? A pessoa tem que se vincular, a pessoa tem que estar disposta, né? Tem que diminuir aquela resistência que a gente conversou. Então, Isso a mesmo. motivação, o cuidado com a fala é fundamental, né? Verdade. Obrigado, Doncila, muito importante. Ah, Marcela, vai falar alguma coisa? Tem que abrir o microfone. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade da colega Doncila, e pensar assim, que como ela fala, né, que acontece essa situação de preconceito e ignorância em relação ao paciente, vale ressaltar que, graças a Deus, existem profissionais, assim como a Doncila, que é uma profissional assim que tem uma ética imensurável, que sabe tratar o paciente da forma digna, assim como vários outros ACS, que agora que tem conhecimento técnico, né, que isso é o mais importante. Várias vezes fomos discriminados por não ter conhecimentos técnicos, por não saber lidar com situações que hoje nós tiramos de letra. Queria só aproveitar para parabenizar o excelente trabalho que ela sempre, eu vejo na prática, né? E eu queria que Sim. vocês soubessem pela minha voz, como eu vejo na prática, eu estou transmitindo para vocês o excelente trabalho que ela executa. Que bonito, Marcela. Fico muito feliz de ouvir. O que tu achou, Doncila, disso? Que declaração, hein? eu, Muito bom. Coisa assim, boa. é boa, eu e a Marcela, a gente é vizinha praticamente, né? E a gente só muda de rua, professor, mas a gente é vizinha. E, assim, a Marcela, quando ela entrou, ela era, assim, uma menina assim que não. Eu via a Marcela assim, não dá espaço para a gente, tipo assim, pegar a Marcela e caminharmos junto, né? A Marcela amadureceu muito, assim como eu amadureci. A gente, assim, eu me emociono, né? A gente tem 11 anos que a gente fez agora, dia 2 de maio, de agente comunitário de saúde. E cada dia é um motivo de crescimento, né? Ela, assim, eu chamo para ela minha menina, né? Mas a gente cresce muito. Nós somos muito parecidas, porque a gente
é muito emotiva, a gente procura dar muita atenção ao nosso próximo, né? Ser presente na vida das pessoas, ajudar no máximo que a gente pode ajudar, não só ela. Nós, agente comunitário da unidade do Uraim, a gente é uma família, sabe? Cada um dando a mão para o outro. E, assim, o que eu posso dizer, Marcela, agradeço o carinho, assim como vocês sabem que eu tenho por você. E eu te amo, minha menina. Ah, que bonito, Doncella. Muito bom, né, ver o teu relato. Acho que é um cenário da responsabilidade que vocês têm, né, a dedicação que vocês têm com a profissão, que eu vejo claramente nas aulas, na colocação de vocês, né? Vocês têm muito conhecimento técnico, muito conhecimento prático, e é muito bonito ver essa relação, né? Isso que me motiva a estar aqui, né? A gente está todo mundo com muita vontade de oferecer um serviço bom, de qualidade, para as pessoas, assim. Então é muito bonito ver a dedicação de vocês, é por isso que a gente está aqui, né? Faz todo sentido. E assim, a gente comenta muito na unidade, tem outros colegas que não têm o tutor como você, e a gente comenta muito. Nosso tutor Daniel, assim, sabe quando a gente estava perdido, não sabia como fazer fórum, você vinha, colocava as perguntas, a gente se baseava também pelas perguntas. Depois você foi falando, olha, vamos ler também o conteúdo teórico, vamos conhecer mais um pouco. Então, tudo isso fez a gente amadurecer, né? Pode ver através dos nossos fóruns, de todos, né? Que a gente melhorou nos nossos textos, né? Com certeza. E, assim, sabe quando a gente está no barco e a gente não sabia para onde ir, e vê uma pessoa e diz assim, calma, nós vamos ter calma e a gente vai segurar um na mão do outro e vamos seguir em frente. E Deus nos presenteou com você. Ah, Assim, obrigado. Imagina. Eu que eu recebi um acredito, presente com essa turma maravilhosa. Daniel, que não é só eu, mas você, assim, foi um presente enviado por Deus em nossas vidas. Ah, Viu? Muito obrigado, obrigada Doncella. mesmo. Gratidão a você. Eu que agradeço essa turma maravilhosa, sempre participativa. Estou aprendendo muito, muito, muito com vocês e me motivo também muito quando vejo essa dedicação, esse conhecimento que vocês têm com o trabalho de vocês, né? Eu que agradeço a Deus por ter essa turma maravilhosa, maravilhosa. Me Obrigado, meter na fala da Doncila aí, dizer por que também favor, Edna. eu também faço muita inveja na minha unidade lá com relação ao nosso tutor, falando da qualidade, do quanto ele é acessível, do quanto ele é disponível, e todo mundo não acredita, porque é uma reclamação, e a gente aproveita isso para causar inveja, né? Na unidade. Imagina, A aula da saudade. tô aqui para isso, Edna. Muito obrigado pelo retorno. Marcela, me diz uma coisa: adianta ter o conhecimento técnico lá, ser o médico, o bambambam, e olhar para a pessoa e dizer, tu tá gorda? Adianta isso, gente? A gente funciona numa saúde pública dessa forma? Professor, eu vou falar uma coisa para o senhor, que eu sou uma pessoa que eu tenho um pensamento muito, assim, firme em relação ao outro. Então, eu vou falar uma coisa para o senhor, que independente da pessoa ser médica, ser enfermeiro, ser agente comunitário de saúde, se ela não tiver empatia, se ela não tiver caráter, se ela não souber lidar com o próximo, ela vai ter o mesmo comportamento, independente do CBO que ela exerça, entendeu? Da profissão que ela exerça. Então, assim, a questão que nós, agente comunitário de saúde, tem até um ditado assim que diz que mais vale um CS treinado do que um médico com doutorado, né? Porque perfeito. A maioria é um ditado que a gente sempre escutava antigamente, né? Que agora nem fala muito mais isso.
mas sempre falava, porque nós temos essa percepção, sabe, de essa sintonia, de perceber quando o paciente não está bem, de saber qual é o momento da gente o que a gente vai falar, o que a gente não deve falar com eles. A gente sabe cada perfil de paciente, os que a gente tira brincadeira, os que a gente vai mais a fundo, os que a gente trata tudo de forma formal, nada muito profundo. Então, eu acho que isso vai de personalidade, vai de humanização, né? Tem pessoas que isso é uma matéria, né? Humanização no curso de enfermagem, no curso de medicina, em qualquer outro curso que seja voltado para lidar com o público, é humanização. Apesar da pessoa estudar, se ela não tiver o dom de humanizar, ela não vai conseguir. Perfeito, Marcela. E a gente está vendo aqui, né, o que a gente está estudando hoje. Não adianta a gente chegar ali com um tratamento, pode ser correto de uma forma biológica, mas se a gente chegar com uma maneira impositiva, com um diálogo que julga, a pessoa vai resistir ao tratamento, não vai se vincular ao tratamento, vai ter problemas de saúde mental e a gente não vai conseguir ter uma saúde pública efetiva. E a gente estudou algumas aulas também em questão do acolhimento, né? Isso. De quando você vai receber aquele paciente. É igual assim, uma vez eu fui numa palestra de HIV, e lá o palestrante falou assim, ter HIV é melhor ainda do que, com essas palavras, do que uma doença como a diabetes. Por quê? Com HIV, você não vai ter restrição alimentar, você não vai ter que ficar se aplicando insulina, dependendo do tipo de diabetes. Aí eu fiquei olhando para aquela situação, fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, então quer dizer que a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, ela vai ficar desesperada. Meu pensamento, né? No momento lá na palestra, né? Verdade. Não abordou de uma maneira muito correta, não. Coitada da pessoa. É o meu pensamento lá na palestra, porque eu estou muito crítica assim, em relação. Faltou. Algumas coisas que eu acho que cada pessoa tem que se comportar de acordo com aquilo que manda no ambiente. Se você recebe um paciente que está com diagnóstico de doença crônica e você esclarece para ele toda aquela dúvida que ele não entende, tem paciente que você está com pressão arterial, hipertensão, ai meu Deus, para ele é a sentença de morte, porque ele não sabe o que ele vai ter ali por diante, né? Se não explicar, se não educar ele, não esclarecer as dúvidas, não ensinar ele como que ele vai se comportar dali por diante, ele vai sair dali cheio de dúvida, com aquela cabeça a mil, e ninguém sabe como vai ser, se ele vai seguir o tratamento, se ele vai aceitar a doença, e assim por diante. Verdade, tem que ter esse cuidado, Marcela, é muito importante, fundamental para o tratamento. Mais alguém? Professor, Dom Sila, sim. Só para não alongar muito a história, né, mas teve uma paciente que, assim, ela é muito conhecida no bairro, no posto, e a mãe dela faz o controle do diabetes, né? E ela sempre teve esse medo mesmo de também se tornar diabética. Aí ela foi para uma consulta e saiu da sala do médico, e como a Marcela falou, né? Cada paciente que a gente entra, a gente sabe a expressão do rosto dele, quando ele está bem, quando não está, a voz dele falar com a gente, né? E assim, quando ela saiu da sala do médico, aí ela saiu assim com uma expressão assim tensa, né? Aí a gente estava eu e tinha acho que mais 4 colegas, gente comunitária de saúde, porque geralmente a gente senta num determinado lugar lá na unidade, bem lá no fundo, e a gente fica trocando ideia, né? E ela chegou lá perto da gente, ela olhou para a gente assim, aí eu perguntei, eu digo assim, o que foi?
que aconteceu? Aí ela começou a chorar. Eu digo, minha irmã, não chore não, porque eu sou pior do que... da feita que começa a sair lágrima, vai sair até... Aí ela disse assim, não, gente, o que eu mais tinha medo aconteceu. Eu estou diabética. A gente, não, calma, diabetes, a gente sabe que ela tem tratamento, você é uma pessoa jovem, você vai conseguir dar sequência sem ter muito sequelas, né? Que a gente sabe que tem alguns. Aí ela ficou assim, olhando, aí a enfermeira saiu lá abriu a porta. Aí a gente olhou para a enfermeira veio, viu ela. Aí, o que foi, minha filha? Ela disse assim, começou a chorar. Ela disse, calma, venha cá, vamos conversar. E foi para lá. Quando ela saiu de lá, já saiu com uma outra expressão, né? E, assim, como a Laurice já falou numa aula anterior, a gente tem uma enfermeira que, às vezes, ela é até criticada, porque ela é muito assim, o lado humano dela é muito bonito, sabe? E o tanto que ela puder ajudar aquela pessoa a estar bem, ela vai fazer. E, assim, conversa com todo mundo, não tem restrição, tem pessoas que entram na unidade de saúde para falar com ela, parecem que são amiga dela há muito tempo, né? Aí vê ela já diz assim, mulher, eu quero falar contigo. Então, é assim, uma forma dela tratar os pacientes que deixa eles tão à vontade. Hoje em dia, a paciente faz o controle dela, está bem, graças a Deus. E eu acho que é isso, é o acolher, né? É a forma como se conversa com o paciente e pega aquele paciente e mostra que tem um lado que pode reverter a história, né? Com certeza, Doncila, com certeza. Esse cuidado é muito importante, te ver, e isso, as pessoas prestam atenção nisso, né? É muito bom ver esse retorno. Dinalva, por favor. Oi, professor. Não, eu só quero aqui só complementar. A gente percebe que a Docila faz um bom trabalho, a Marcela, eu conheço ela nas aulas presenciais, a gente vê que elas são muito dedicadas, né? E também isso mostra um bom trabalho que você, né, vem nos dando, e a gente percebe que você, né, se dedica muito, porque devido um acolhimento, né? Se você fosse um tutor, seja, então a gente se sente à vontade pelo um bom trabalho que você faz e você está percebendo, né, que o quanto do começo para o final do curso, né, você está vendo e hoje, né, a gente só quer agradecer, eu só quero agradecer por o professor, o tutor que você é, né, que hoje nós estamos aqui, hoje as meninas estão se emocionando, né, pelo bom trabalho que você fez e está fazendo, né, finalizando esse curso, né, eu só quero agradecer, né, pelo acolhimento, isso mostra o acolhimento, né, com toda a sua turma, e a gente se sente à vontade, né? Você vê uma aula, né, muito produtiva, e a gente se sente à vontade. Só quero agradecer mesmo, né? Seria muito bom que essas pessoas que de doenças crônicas tivessem o acolhimento da família, das pessoas que pudesse dar a mão mesmo, porque ele sente falta tanto da família, aí vem aquele impacto do devido, aí de já estar doente, aí vem a saúde mental, aí dá aquele impacto de tudo, uma doença puxando a outra, né? Se tivesse todo um acolhimento da família, de todo ao redor, eu acredito que seria melhor, né?
e eles teriam um cuidado mais com a sua saúde, né? Assim como, né, você para conosco, com a sua turma, né, que todos tivessem uma oportunidade, assim seria melhor, né? E que eles tivessem um cuidado. Não é verdade, professor? Muito obrigado, Dinal, pelas palavras. Eu só quero agradecer mesmo. A gente Eu que vê que agradeço. Arrasou, Dinaldo. Eu que agradeço o pois carinho, é. as palavras. E eu agradeço muito a Deus, né, por Deus ter botado um professor como você, porque a gente se sente mais à vontade, você dá aquele apoio, né, e a gente vai tentar fazer o trabalho com toda a garra, porque o professor que nós temos, né, a gente vai, mesmo na correria, mas a gente se dedica. E isso hoje está mostrando, né, todo esse curso que veio só a somar nas nossas vidas. Obrigada, viu, professor? Imagina. Eu que agradeço. Eu que tenho a agradecer. Aprendi muito, 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 muito nesse curso. Estou aprendendo e sou eternamente grato por ter uma turma tão qualificada, tão dedicada, que vem aqui e me ensina tanto, assim. Então, eu que tenho a agradecer e vou sentir muita saudade de vocês. A gente está na nossa penúltima aula. Daqui a 2 semanas a gente vai ter a nossa última, e eu vou sentir muita saudade, com certeza, de vocês. Da tua fala, Dinalva. Saudade. Como? Desculpa, eu te interrompi alguém. Dom Sila? Acho que eu te interrompi. Assim, professor, toda hora eu estou falando, né? Temos que aproveitar, né? O máximo hoje, eu acredito que a gente ainda vai ter uma outra aula, né? Espero. Mas, assim, eu queria propor duas coisas, que Claro. a gente continuasse com o nosso grupo, né? Claro. E depois que terminasse a aula, não sei se todos vão querer, mas que a gente continuasse com o nosso grupo, que de vez em quando, quem sabe, fazer uma live, né? Todo mundo Podia, com certeza. né? E assim, uma outra coisa, se caso, doutor Daniel, a gente não tenha nenhum tipo de cerimônia para entrega de certificado ou alguma festa, mas que eu não sei se todo o grupo se aceita, né? Mas que fosse possível você vir, a gente se organizar para a gente. Eu quero muito. Eu nem quero que muito. seja, Ideia. nem que seja se reunir, jantar Eu não junto, gosto né? meu pelo diploma por menos- e-mail. Só pego se for da mão do Daniel. Pelo menos a gente vai se conhecer pessoalmente, todo mundo, seria muito né? interessante. Eu tenho muito interesse, Dom Sila. Muito obrigado. Vou com certeza ver questões aí do curso quando ele termina e tentar me organizar para estar aí com vocês. Foi um prazer muito grande, a gente ainda não finalizou, né? Está finalizando, mas é uma emoção muito grande estar fazendo parte desse processo de educação, qualificação que vocês estão enfrentando aí, que vocês estão, esse caminho tão bonito que vocês estão traçando na carreira profissional e de estudos de vocês, assim, que eu admiro muito, 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 e fico muito, é uma honra para mim poder participar disso. A gente que agradece. Quero falar, Daniel, que hoje eu tirei o dia só para o AVA, e eu não estou devendo mais nada, eu concluí todas as minhas atividades atrasadas, está tudo certo, e também parabenizar porque você está dominando esse curso como se você tivesse sido a CS a vida toda. Obrigado. Mas a maioria dos comentários que façam vocês que vão lá e fazem as melhores colocações, os melhores ensinamentos. Gente. Então, vamos indo aqui para o nosso final. Eu só queria destacar, eu gostei muito do negócio que a Dom Sila falou, que a gente tem que ter muito cuidado, que muitas vezes a gente está tratando com pessoas que estão no limite da sua saúde mental, né? Então, às vezes a pessoa já foi abandonada por família, já foi abandonada, já está numa situação de doença complicada,
Então, às vezes, Verdade. chegar e dizer para uma pessoa, a pessoa acho que foi muito fresca, eu só falei que ela estava gorda, ela ficou mal. Mas não é só isso, às vezes a pessoa vem de uma carga de coisas ruins, entendeu? E a gente ali é o último, a gente comentário é a última instância ali, aquela último Gota recurso d'água. que a pessoa tem. É a gota d'água. Então, se o agente comunitário for bem, a pessoa se salva, e às vezes se o agente comunitário, o posto de saúde atender mal, a pessoa já vai para outro lado, pode ser a gota d'água, a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando a gente está atendendo, né? Isso é muito importante, que a Doncila falou. Para finalizar a nossa aula, gente, eu vou só trazer um exemplo de resposta muito boa que eu vi ali no fórum. Então, lembrando, né, a pergunta é do senhor Antônio, 72 anos, sexo masculino, viúvo, né? Diagnóstico de hipertensão, diabetes, obesidade, não faz atividade, tem uma atividade física, né? Tem uma alimentação pobre em frutas. E recentemente foi morar com o filho, Paulo, de 45 anos. O Paulo, então, procura o agente comunitário de saúde, solicita que o profissional vá até a casa, porque o senhor Antônio está muito triste, né? Já idoso, de 2 anos, não quer mais sair de casa nem conversar com amigos. Então, temos uma situação de saúde mental. A gente tem que identificar os fatores de risco e quais as ações que podem ser feitas. Então, vamos, só para a gente terminar a aula aqui, um exemplo de resposta. Eu vou ler aqui para vocês. A história do seu Antônio é um relato comum no dia a dia de trabalho de um agente comunitário de saúde, pois doenças crônicas não transmissíveis representam uma grande demanda no SUS. Falando sobre os fatores de risco, e para o surgimento integrado de doenças, a gente tem a idade, né, que é um fator de risco, a gente tem um fator que é um fator de risco para hipertensão e diabetes, e ainda a questão da má alimentação. Então, a pessoa deixou bem claro quais são os fatores de risco que ela identificou. A pessoa tem 72 anos, já é idosa, o que contribui, né? E ainda uma má alimentação. É o que acaba, porque a alimentação é fundamental para uma saúde de qualidade, né? Tem também a questão de não praticar atividades físicas. Então, a pessoa achou 3 problemas ali, identificou 3 fatores. Outra pessoa pode fazer uma resposta com outros fatores, não é um rol fechado, né? Mas achei interessante que elencou 3 fatores de risco. Continuando, após coletar todas as informações, fatores de risco, né, eu, enquanto ACS, iria garantir um acesso à atenção primária em saúde. Então, a pessoa ia vincular, o agente comunitário de saúde ia vincular o seu Antônio na rede, né, de uma forma efetiva, para uma boa educação em saúde, com muitas orientações, esclarecimentos, né, para conversa com pai e filho, então, numa ideia de autocuidado do pai e de um cuidado do filho também. Lembrando que a gente falou, né, sobre a questão da independência, da autonomia, mas não só o pai, mas a família como um todo ser autônoma. Isso eu achei muito bom nessa resposta, né? Então, essa questão do autocuidado perpassa não só a pessoa em si, como a família se autocuidar. Então, dando informações sobre sua condição de saúde e as doenças diagnosticadas. Sempre, né, dando informação para que as pessoas possam fazer o autocuidado. Além de tentar acalmá-lo, pois são doenças que, apesar de sérias e crônicas, podem ser controladas. Interessantes seriam orientações voltadas para esses fatores de risco, uma boa dieta, e oferecer uma opção frutas e legumes da época, que são mais baratos, caso a pessoa não tenha a condição, né? Então, oferecer a questão de pegar as frutas que estão na época, né? A prática de atividade física, o lazer, para incluir o seu Antônio em todas as ações de saúde oferecidas pela rede, né, pela comunidade como um todo, sempre trabalho intersetorial, não só a saúde, questão, ver se a escola oferece, a comunidade oferece algum programa de exercício físico, de lazer, né, além de cuidar do controle, evitar agravos de doenças já existentes, e dessa forma o seu Antônio se sentiria acolhido, né, ele que é um viúvo, né, tem problemas de saúde mental, está se sentindo triste, para ele prevenir outras doenças. Para finalizar, acho muito importante também investigar sobre as condições econômicas, aí, novamente, muito interessante, e além, né, esse cuidado investigativo, né, para encaminhar o mesmo para outro órgão. Outro, muito bom, novamente, trabalho intersetorial, né, quando a gente está falando de doenças crônicas não transmissíveis, a importância do trabalho intersetorial, como, por exemplo, assistência social, para que possa dar um suporte financeiro, garantindo, assim, melhor qualidade de vida, para ver mais feliz e saudável. Gente, por hoje era isso. Espero que tenha ficado claro como essa questão das doenças crônicas não transmissíveis. Vocês têm muito conhecimento na área. Eu
acho que espero que tenha ficado clara a questão do como eu espero o comentário de vocês no fórum ali, né? Esse comentário que eu trouxe ficou bem completo, então, identificar os fatores de risco, o que pode ser feito, questão do autocuidado, isso tudo que vocês já fazem, já têm conhecimento, né? Vocês colocarem isso nas respostas de vocês. Aula um pouco mais longa, mas eu achei que foi muito boa, muito produtiva. Eu aprendi bastante, espero que vocês também tenham aprendido bastante. E por hoje era isso. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Acho que Dom Sila, era isso? Fechamos por hoje? Deu para aprender alguma coisa? doutor. E Daniel, você viu na cidade, não? Como? Desculpa, não vi. Você viu Paragominas na nossa aula um pouquinho? Vi, que interessante que apareceu, mas eu não, a gente comentaram que apareceu não é da nossa turma, né? Não, ela é de uma outra turma. De uma É a outra turma, que Rebeca, legal. Isso, ela é uma excelente agente de saúde, ó. que ótimo, que ótimo. Fiquei feliz de ver Paragominas. Mas então tá, pessoal, por hoje era isso. Marcela, alguma coisa? Não, só boa noite mesmo. Professor, o fórum, não olhou os fóruns. Como? Os fóruns? É o comentário nos fóruns. Tá, vou tá corrigindo aí o que ficou O pendente. senhor sumiu dos fóruns, professor. Vou comentar ali o que ficou pendente, pode deixar, pode deixar. Então tá, pessoal. Até daqui a 2 semanas, dia 1º de junho, vai ser a nossa última aula. Então, até mais. Tchau. Boa noite. Muito obrigado por hoje. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa Boa noite, noite. Nalva. Boa noite, Julie. Tom Sila. Boa Boa noite, noite. professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcela. Boa noite, Luísa. Boa noite, Nilma. Obrigado. Boa noite, seu Benedito. Boa noite, Raimunda. Boa noite, Lourdes.